Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado por Larry Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência, agora comentarista e analista geopolítico. Larry, bom te ver de novo. Cara, cadê o Coronel Wilkerson? Mandamos ele tirar férias. Pois é, sinto que estou só metade aqui. O Larry está completo. Só um está aqui agora, mas vamos nos virar com você, Larry. Agradeço por estar aqui enquanto o Coronel Wilkerson descansa como merece. Pessoal, cliquem em curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa. Vamos começar logo, Larry. A humilhação, a derrota, o absoluto desastre, como está sendo descrito em toda a grande mídia do Ocidente, na grande mídia dos Estados Unidos, pelas elites dos Estados Unidos, pela classe política e pelos sionistas, todos se uniram e julgaram isso, esse acordo com o Irã, ou o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, como um completo e total desastre. Agora, o Mossad publicou na sua conta no X os termos do memorando de entendimento, os termos oficiais. E embora talvez esteja um pouco difícil de ver aqui, há 14 pontos em 2 páginas. 6 pontos aparecem só na primeira página. Algumas coisas muito notáveis. O Líbano está incluído no acordo. O Irã agora diz, e acho que isso explica parte do discurso sobre humilhação, que atacará Israel e voltará a fechar o Estreito de Hormuz se Israel não parar seus ataques contra o Irã. Líbano. E há também uma cláusula bem interessante que diz que a República Islâmica do Irã vai dialogar com Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos do Estreito de Hormuz e, claro, há a polêmica dos 300 bilhões de dólares dos Estados Unidos que os Estados Unidos se comprometem a mobilizar com seus parceiros regionais para aumentar o investimento no Irã para a reconstrução. Então, Larry, isso está sendo visto como um acordo enorme. Tenho muitos vídeos que quero mostrar sobre essas reações e publicações. Mas antes, para você, o que exatamente aconteceu aqui? A assinatura foi antecipada, isso aconteceu ontem, dia 17 de junho, bem tarde. O que está acontecendo aqui? Bem, vamos primeiro notar a tremenda ironia de que Donald Trump estava no Palácio de Versalhes, na França, onde assinou esse documento. A última vez que houve uma cerimônia de assinatura ali foi há cerca de 108 anos. Naquela ocasião, a Alemanha foi levada ali, humilhada e forçada a assinar os documentos de rendição da Primeira Guerra Mundial. Não sei se a equipa do Trump sabia disso, se tinham essa memória histórica, ou se só pensaram, ei, que lugar bonito, vamos assinar aqui. Então há essa ironia. Há essa ironia. Quero voltar a esse documento porque acho que a parte mais importante, a parte mais consequente desse documento é o primeiro parágrafo, o número 1. Porque quando você lê a penúltima frase, onde diz, deixa a European Union ampliar. Sim, European Union também consigo ler, né? Certo, já. O ponto-chave é garantir. Então diz que o Irã e os Estados Unidos vão assumir, a partir de agora, essa é a obrigação deles. E uma dessas obrigações é garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano. Agora, a ocupação israelense do sul do Líbano é uma violação da integridade territorial deles? Pode apostar que é. Isso é uma ameaça à soberania do Líbano? Absolutamente não. O que este documento faz é, essencialmente, dar aos Estados Unidos, por meio deste acordo, uma aprovação tácita ao Irã para fazer o que for necessário para expulsar Israel do sul do Líbano. Então, se o Irã atacasse Israel diretamente, isso poderia ser um problema, mas, pelos termos deste acordo, o Irã pode lançar míssil após míssil contra as unidades israelenses e colaborar com o Hezbollah para derrotar e expulsar os israelenses. Estou pasmo que isso tenha sido incluído, mas está aí. Mas também, acho, temos de reconhecer que o cara que deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por tornar isso possível, Bibi Netanyahu,
Se não fosse o Bibi, cara, isso não teria acontecido. Se o Bibi tivesse simplesmente se contido, se não tivesse atacado Beirute ou o subúrbio Daia há mais de uma semana, o Irã não teria se sentido obrigado a reagir, mas estava se preparando para isso. E Donald Trump interveio e disse, por favor, não. Eles perguntaram, o que vocês nos oferecem se não atacarem? E Donald Trump fez ofertas que eles simplesmente não puderam recusar. Então, retirada imediata do bloqueio e retorno de parte dos ativos congelados. O Irã, sabe, tinha cinco linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas eram levantamento das sanções, descongelamento de ativos, fim do bloqueio, reconhecimento do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz e, quinto, o fim da guerra no Líbano. Sabe, um cessar-fogo permanente. Eles conseguiram tudo isso. E vários de nós dizíamos desde o princípio que eles não negociariam. Esses não eram pontos em que eles fariam concessões. E vejam só, não fizeram. Então, sim, vendo isso desmoronar. E se não fosse o Bibi, se o Bibi não tivesse feito aquilo, sabe, Donald Trump talvez ainda estivesse discutindo com Puzetsky sobre esses termos. Mas porque o Irã estava pronto para agir e atacar Israel com força, isso tornou esse acordo possível. Mas outra coisa que aconteceu nesse mesmo fim de semana, Donald Trump foi informado. Agora, Pepe, nosso amigo Pepe Escobar, soube que foi. Não sabemos se foi Chris Wright, o secretário de Energia, ou alguém da Agência Central de Inteligência, mas eles informaram Trump sobre o que ocorreria se essa guerra continuasse e que o Estreito de Hormuz não ficaria aberto imediatamente, que haveria uma crise econômica massiva, a reserva estratégica de petróleo ficaria vazia, e isso poderia desencadear uma depressão global. E Donald Trump seria lembrado da mesma forma que Herbert Hoover foi pela Grande Depressão dos anos 1930. E vou te dizer, isso assustou Donald Trump. É por isso que de repente você o viu ontem. E ele disse isso. Sabe, a fonte do Pepe disse que seria meados de agosto. Ontem Donald Trump disse 4 semanas. Então, em algum momento entre meados de julho e meados de agosto, teremos essa crise. Agora, o problema para Donald Trump é que, sabe, eles vão assinar este acordo, certo? O estreito está aberto, todo mundo pode usar, mas não é assim que vai funcionar. Porque, em primeiro lugar, há muitos desses navios-tanque carregados que estão parados lá fora, expostos ao calor e tal, e eles podem não estar em condições de descarregar esse petróleo de imediato. Os cascos deles estão incrustados de cracas. Isso precisa ser limpo, porque vai prejudicar a capacidade de viajar com eficiência e velocidade. Os que estão vazios e precisam ser carregados. Não está claro se todos os poços de petróleo voltaram a operar. E, em alguns casos, leva semanas para voltarem a operar. Mas o fator mais importante e potencialmente retardador são as minas navais que foram lançadas no Golfo Pérsico. O Pentágono, antigo Departamento da Guerra, isto é, o Departamento de Defesa, disse ao Congresso em abril que levaria até 6 meses para limpar os estreitos e o Golfo dessas minas navais. Então, quando juntamos tudo isso, mesmo com Trump dizendo, ok, vamos avançar nesse acordo de paz com o Irã, o estreito está aberto e, na prática, está realmente aberto apenas para navios iranianos. Os outros navios que saíram, digamos, do Iraque, do Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, esses podem ser adiados.
Ótima síntese, Larry. Quero dizer, antes de tudo, isso é realmente histórico. Veja, a palavra dos Estados Unidos, quero dizer, Israel nem está envolvida nisso, exceto como aquilo que alguns chamam de estraga-prazeres. Diria apenas que Israel não consegue admitir quando deveria simplesmente dar um tempo. Mas então o que vemos nesse documento, e você destacou alguns pontos que reviu, é que, no todo, é bem notável. Dado que se pode dizer que os 14 pontos, salvo alguns ajustes aqui e ali, tratam, por exemplo, de reabrir o estreito depois de 30, 60 dias. Todo o resto favorece o Irã. O resto são termos que o Irã queria ver por escrito e transformar, depois, no que será um acordo mais abrangente quando, se é que vão chegar a isso, as negociações terminarem. Então, não podemos confiar na palavra dos Estados Unidos, claro. Não podemos, sabe? Até o Pittayeg disse que eles já estão violando a primeira parte da cláusula, porque Pittayeg disse que o Trump às vezes disse que eles vão bombardear o Irã de novo se isso não der certo. Isso sinaliza que os Estados Unidos querem continuar com a agressão. Mas, ainda assim, esses pontos, European Union, acho, devem ser vistos como indicativos do pânico. Há alguma verdade nesse pânico que vemos dos sionistas, da mídia e dos neoconservadores. É uma admissão de derrota bastante contundente. Agora, quero tocar alguns desses trechos. Aqui vai um do Donald Trump. Ele teve uma coletiva desastrosa, um desastre que, European Union, realmente acredito? Larry, na verdade, deixa a European Union tocar outro aqui. Sente mesmo, sabe? European Union sempre chama o Trump de weed. Às vezes o que ele diz não significa absolutamente nada, e ele está simplesmente mentindo descaradamente. E outras vezes, quando ele fala de uma situação real que simplesmente não pode ser mudada. E independentemente das verdadeiras intenções dele aqui, o Trump diz literalmente exatamente o que você acabou de mencionar sobre a crise do petróleo. Ele admite que provavelmente não queriam que ele dissesse isso, que essas reservas estavam prestes a acabar. E é por isso que esse acordo, em grande parte, foi feito. Agora, se a European Union fizesse o contrário, se a European Union saísse e continuasse a bombardeá-los por mais 4, simplesmente os bombardeasse até não sobrar nada. Levou uma imprensa por isso. Não há nada que a European Union possa fazer. Mas o que isso faz é permitir que os navios passem. Se continuarmos a bombardear, esses navios não vão poder passar. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É por isso que o mundo fica tranquilo. É líquido. Está tudo bem. Além disso, ficamos sem reservas em cerca de 4 semanas. Sabe, há reservas por todo o mundo. E nós realmente ficaríamos sem elas. E chegaria um momento em que não seria possível obtê-la. E você quer ver o Deadlam? Então, para todos esses chamados gênios que querem me mostrar como são inteligentes, perguntem por que eles não explodiram o General Soleimani. Então isso é, sabe, um truque partidário ali no fim. Mas, Larry, o essencial disso foi que as reservas de petróleo vão acabar. Nenhuma atividade passando pelo estreito. Não é possível continuar. Para mim, isso é a definição de admitir que você perdeu. Pois é, olha. Alguns de nós diziam desde o início que o fechamento do Estreito de Hormuz, o que significava cortar cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo, suspender cerca de 20 a 25% da produção mundial de gás natural liquefeito, o que afeta diretamente a produção de hélio. Por quê? Pelo que a European Union entende, o hélio fica preso no gás natural e é separado quando extraem o gás liquefeito do solo. E depois a ureia e o enxofre, ligados a fertilizantes e a outras aplicações industriais críticas. E o hélio, usado em equipamentos médicos. Mas, mais importante, na fabricação de chips de computador. E isso é relevante porque agora se fala em inteligência artificial construindo centros de dados. Certo? Por que chamam isso de centros de dados? Porque eles estão cheios de computadores, e esses computadores precisam de chips. Então, no momento em que essas empresas precisam investir em computadores e o preço dos chips está subindo,
Isso vai aumentar o custo total delas, elas vão simplesmente ter mais dinheiro saindo dos bolsos do que entrando. Então teve consequências econômicas realmente significativas. E todo mundo fingiu, até Donald Trump. Ah, a gente não se importa. Quem se importa? Não usamos tanto o estreito assim. Nossa, aquilo foi mentira. Então essa artéria econômica crítica foi bloqueada. E então os Estados Unidos intensificaram, tentando impor um bloqueio. Com o Irã, isso foi apenas parcialmente eficaz, simplesmente porque os Estados Unidos não tinham navios suficientes para montar um bloqueio total. Mas agora, uma das maneiras como os Estados Unidos e outros países lidaram com esse corte no abastecimento de petróleo foi recorrer às suas reservas estratégicas. E no caso dos Estados Unidos, a reserva estratégica de petróleo que começaram a encher lá em 1983, 1984, e dizem agora que está no nível mais baixo desde então. Então, desde que começaram a encher há 43 anos, agora estão nesses níveis. Vi uma reportagem na segunda-feira desta semana dizendo que restavam 360 milhões de barris. Mas aí European Union estava em outro programa, Capital Cosm, que é apresentado por um cara chamado Danny, como você. E ele pesquisou na hora online, e na verdade a última data, de 5 de junho, mostrou 349 milhões de barris. Isso equivale a cerca de 16 a 17 dias de petróleo, e quando isso se esgotar, se você não tiver outra fonte ou suprimento para compensar, sua economia para. Então, não era só os Estados Unidos enfrentando isso. E isso foi, sabe, quando Donald Trump foi informado disso, imagino que ele entrou em pânico. Provavelmente é a única forma de dizer, porque ele não percebeu o quanto, sabem, eles vinham enganando o público americano, enganando a si mesmos, talvez o tempo todo, dizendo que era o Irã que estava à beira do colapso, e não, é a nossa própria economia. Que estou solve, portão usazena, ortão Bem, podemos continuar nessa descida de humilhação após humilhação para Donald Trump nos Estados Unidos em torno desse acordo. Porque, de novo, European Union, quero enfatizar que os Estados Unidos, European Union, não acredito na palavra dos Estados Unidos quando se trata, sabe, de negociações. Acho que a história mostra que não podemos, mas acho que há algo a ser dito sobre as circunstâncias particulares que você acabou de expor e porque Donald Trump e a administração estão falando do jeito que falam agora. Então vamos analisar algumas das coisas que ele disse em sua coletiva e a reação a esse acordo. Muitas das justificativas para a guerra com o Irã estão começando a desabar. São coisas que European Union, na verdade, não ouviu Trump dizer. Espera. Deixa a European Union parar, começando a desabar. Sim. Bem, elas nunca implodiram. Elas implodiram. E sempre foram mentiras. Quer dizer, elas sempre se basearam em mentiras, sabe? Já falamos disso no programa. Todo o alarde nuclear em torno do Irã sempre foi apenas uma justificativa para a guerra. Mas agora até o Trump, na esteira deste acordo, está contradizendo tudo isso. E aqui está um exemplo disso. Temos sido bem duros nisso. Sabe, é meio difícil, porém, quando se diz que alguém quer isso, outro já tem. E ele está falando em enriquecer urânio e em energia nuclear. Outros estados vizinhos têm, e vocês não deixam que eles tenham para fins de eletricidade ou coisas assim. Sempre é meio complicado. Tem que usar um pouco de bom senso, por favor. Então, essa é uma posição bem diferente da que ouvimos o Trump defender praticamente durante toda a sua carreira política. Isto é o que ele disse sobre o programa de mísseis balísticos do Irã. Vamos trabalhar em um esforço paralelo com as nações do Golfo para tratar de questões não nucleares, como os mísseis balísticos convencionais, sobre os quais vamos falar, e apoio. Quer dizer, eles têm que ter alguns porque outros têm. Eles têm que ter. Alguém falou, não devia dar nenhum a eles. E a European Union tem gente. A European Union gosto de alguns desses caras. Mas a European Union não acho que sejam espertos. Então, possam como te permitiu com
European Union responde, bem, o que a European Union vou fazer? Vou permitir que a Arábia Saudita tenha mísseis enquanto eles não podem. Sim. Não funciona assim, sabe? Não funciona desse jeito. E mísseis não são o problema. Mísseis atingem um ponto, mas não destroem o planeta. Então, de novo, quero dizer, isso deixou os sionistas absolutamente furiosos, sem falar no comentário deles sobre Israel, que European Union vou reproduzir daqui a pouco. Mas, Larry, qual é a sua reação a isso? Porque nessa pessoa, até a atuação dele ali foi, quero dizer, absolutamente humilhante. European Union, sempre digo que o Trump é até certo ponto o presidente anti-excepcionalista dos Estados Unidos, porque ele age por conta própria e não segue protocolo, etiqueta ou nada disso. Qual a sua reação a essas declarações? Quem ele estava imitando? Foi o Pete Hughes, certo? Era o Marco Rubio? General, Almirante Cooper, sabe. Então, European Union, não acho que ele tenha inventado aquela imitação. Acho que alguém realmente disse aquilo a ele, e então ele reagiu. É uma reviravolta surpreendente, por assim dizer. E, como disse antes, obrigado, Bibi Netanyahu. Se não fosse por você, amigo, isso não estaria acontecendo. Agora, a realidade é que os Estados Unidos foram pegos. E isso se chama engolir o remédio amargo para sair dessa. Pode ser doloroso, pode ser embaraçoso, mas pelo menos vai cauterizar a ferida. Vamos parar de sangrar. Antes, estávamos sangrando e o sangramento ia continuar e não tínhamos como estancar. Acabei de verificar, até alguns dias atrás, acho que tudo girava em torno do momento em que eles decidiram, ok, vamos assinar. Agora vamos com tudo para isso. Elas são as equipes militares de ação de crise. Há uma lá no Pentágono, perto do Centro Nacional de Comando Militar. Tinham outras em bases espalhadas, no Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos e nas operações aéreas da base Andrews. Agora, todas foram encerradas. Antes, funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. 12 horas de trabalho, 12 de descanso, é um trabalho de turnos brutal. Voltaram ao expediente normal, das 9 às 5. Todos esses soldados, marinheiros, fuzileiros navais, oficiais e praças da Força Aérea, acho que se chama Comando de Combate Aéreo. Deixa a European Union ver. European Union tinha um nome exato. Comando de Combate Aéreo. É isso. Então eles são os únicos trabalhando 24/7 agora, porque estão agendando todas as aeronaves que tínhamos destacadas adiante, e isso vai ser uma ponte aérea reversa. Tudo está voando de volta para cá. Por isso, sabe, é mais um sinal de que esse acordo é real de verdade. Porque, se isso fosse só um truque para fazer os iranianos baixarem a guarda e então a gente poder atacá-los, eles não estariam tirando todas essas aeronaves de combate da região. E isso também manda uma mensagem a Netanyahu: quer continuar provocando os iranianos? Fique à vontade. Mas não estaremos lá para te apoiar. Então, sabe, se quiser entrar numa briga de bar, vá em frente. Aí você vê o que consegue tirar disso. Sim, e mesmo que em algum momento no futuro os Estados Unidos digam, certo, vamos bombardear de novo, vamos bloquear de novo, tudo isso. Agora, pelo que você disse, isso vai demandar um tempo considerável. Não dá para simplesmente dizer que vai fazer isso. Se você retirou essas forças, tem que colocá-las de volta onde estavam. Vai levar algumas semanas. Vai levar mais de uma semana para fazer isso. O que não é nada vantajoso quando você tem um adversário que já mostrou que esse tempo é mais do que suficiente para o Irã retaliar. Vamos lá. Deixa a European Union falar um pouco sobre isso, porque agora, com esse acordo, como você disse, o mundo pode agradecer a Netanyahu e a Israel por terem acelerado esse acordo. Vemos a administração de Donald Trump. Bem, European Union não dou muito crédito à retórica. Ao mesmo tempo, se nesse momento estão sendo tomados passos concretos para solidificar esse acordo e torná-lo real,
Temos que acreditar que esse pânico tem alguma razão. E parte disso tem a ver com o fato de que Trump e agora J.D. Vance vão reproduzir dois trechos diferentes. Eles estão realmente indo contra Israel. Claramente não estão satisfeitos com a situação no Líbano. Pelas reações de sionistas proeminentes, dá para ver que os sionistas estão insatisfeitos com a administração de Donald Trump. Vou mostrar dois trechos. Primeiro de Trump, depois de J.D. Vance, e então um pouco do pânico sionista. Você vai entender quando vir o acordo. Foi apropriado divulgar o acordo, e nós enviamos uma cópia a Israel. Aliás, eles têm sido um bom parceiro novamente. Show. Acho que eles poderiam agir melhor no que diz respeito ao Hezbollah. Não estou dizendo que não devam se proteger. Digo que, quando dois drones são lançados no deserto e caem sem causar dano, não é preciso derrubar prédios em Beirute. Poderiam agir melhor e, francamente, poderiam fazer um trabalho melhor. Gosto muito deles como parceiros. Foram excelentes, eles poderiam fazer um trabalho muito melhor contra... Então, esse é um. E aqui está o J.D. Vance ao The New York Times, falando sobre a reação à oposição israelense ao acordo. Mas sim, vocês viram gente no sistema deles, Ben-Gvir e Smotrich, que atacaram o acordo. E minha resposta a eles seria: qual é a proposta exata de vocês? E vocês são um país de 9 milhões de pessoas. Vocês não podem simplesmente matar para resolver cada problema de segurança nacional. Veja o que... Então esse é o J.D. Vance. E quanto ao pânico sionista, acho que é uma pessoa só que vocês precisam olhar, especialmente na mídia, porque ele representa os elementos mais virulentos da cabala sionista, por assim dizer. E aqui está o Mark Levin literalmente dizendo em voz alta aquilo que muita gente só fala baixinho. É hora de mudar a estratégia. Devemos considerar desgastar o inimigo, reforçar nossas munições, nossas reservas de petróleo, baixar o preço da gasolina, passar pelas eleições de meio de mandato e então atacar o Irã. Em vez de correr para um acordo, fortalecer a indústria petrolífera deles e transferir bilhões para eles, e por aí vai. E essa é a versão mais amena do que muita gente do lobby pró-israelense nos Estados Unidos e, claro, os sionistas ao redor do mundo estão dizendo. E você, Larry, o que acha? Sim, não. Quero dizer, lembrem-se que Trump foi celebrado como um presidente judeu. Os sionistas agora o acusam de traidor. Ele é cidadão americano, embora de ascendência alemã, mas é cidadão americano e presidente dos Estados Unidos da América. E ele não traiu os Estados Unidos. São os israelenses que acham que ele os traiu. Bem, pessoal, ele não é o presidente de Israel, mesmo que tenha falado em querer ir para lá. E a enorme popularidade que Donald Trump teve evaporou agora. Eles não. European Union, acho que colonoscopias têm audiência maior. Então, sabe, eles estão chateados porque ele está denunciando os assassinatos deles. E eles falam em genocídio. Isso foi, de novo, outra grande surpresa. Como ele observou, o Hezbollah dispara drones que não matam civis. European Union, estive com outro apresentador de podcast popular no X, o Mário Nafal. E European Union disse: olha, Mário, acho que ele é bem ligado ao Elon Musk, então presumo que usou o Grok. Pede. Pergunte isso ao Grok. Quantos israelenses o Hezbollah matou desde 1982? E o Grok respondeu: menos de 1.000 em 100. Menos de 1.000 em 100. Disse: certo, Grok. Quantos palestinos Israel matou desde 1982? O Grok respondeu: bem mais de 80.000. Na verdade, o número é 90.000, e isso não inclui os corpos enterrados sob os escombros em Gaza. Ou seja, o que vocês estão dizendo é que aqui temos uma nação, Israel, que matou no mínimo 90 palestinos, homens, mulheres e crianças, civis, para cada israelense morto nas mãos daquilo que eles chamam de ataque terrorista do Hezbollah. Só pelo peso dos números. Dá para ver quem é o terrorista.
quem é o autor da maior violência. Apesar das tentativas de culpar o Hezbollah, certamente não é o Hezbollah. E ninguém quer ouvir isso, mas não acreditem em mim. Confiram, pessoal. Digitem na internet. Vejam qual resposta aparece. Não vai aparecer dizendo que o Hezbollah matou milhares e que Israel matou apenas alguns. Não. É exatamente o oposto. Então, estamos num possível ponto de virada para todo o conflito no Oriente Médio porque, novamente, parte da outra história é que grande parte dessa iniciativa, o que levou a isso, foi a Rússia e a China trabalhando através do Paquistão, com a China na liderança e depois o Paquistão assumindo o processo de conduzir essas negociações até chegar a este documento. E como parte desse esforço, estão em andamento discussões com o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, o Irã e o Paquistão para criar, digamos, uma força de defesa islâmica para o Oriente Médio que estará lá para proteger, garantir a segurança. Com os sabe, conforme guerras dos países, você sabe, da Ásia Ocidental, do Oriente Médio, e isso significa que Israel, finalmente, eles vão enfrentar uma frente muçulmana unida, árabe e persa. Isso também vai tirar o sono de Israel. Agora eles têm uma escolha: parar com o genocídio racista, parar de, você sabe, desmontar o estado de apartheid e comportar-se como um estado normal, proteger os direitos humanos dos cidadãos, seja judeu ou não. Aí, Israel talvez tenha uma chance de sobreviver. Se não fizer isso, acho que a própria sobrevivência de Israel será questionada em algum momento porque, como foi corretamente observado, 9 milhões de pessoas, você não pode matar seu caminho para a vitória ou para a paz. Bem, podemos confirmar. Vou apenas rapidamente para o público confirmar esses números do Grok. Então, o European Union fez a pergunta: quantos israelenses o Hezbollah matou desde 1982 e quantos libaneses e palestinos Israel matou? Então, esse número fica maior. Aqui temos os 1.500 israelenses, como você corretamente mencionou. Para os libaneses, são de 10 mil a 25 mil, possivelmente mais, desde 1982. E para os palestinos, de 85 mil a 100 mil. Então, estamos falando de quase 200 mil pessoas, dependendo das estimativas do lado israelense. Uma para 200. Uma para 200. É um número genocida e horrível. Chega dessa merda. O Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Se terrorismo é definido como o uso da violência contra civis por objetivos políticos, o maior terrorista no Oriente Médio é Israel. Por que os números? Não é antissemita dizer isso. Não é hipérbole. É só que, se sua definição for essa, e os números forem esses, então a resposta é Israel. Larry, quero chegar a um ponto importante. Então, sabe, European Union, concordo totalmente em todo o espectro político. Há muito comentário de que Trump e os Estados Unidos foram derrotados nessa guerra e que o memorando de entendimento, esse acordo, é a prova disso. O que realmente me incomoda é que agora isso é tão interessante. E, sabe, é assim que o Trump também reforça sua imagem, ele se apresenta como perseguido. E uma maneira que ele e United States é quando você agora tem os falcões anti-Irã e a elite sionista belicista por todo o espectro político, inclusive, e, claro, sempre incluindo o Partido Democrata falando assim, porque mesmo diante do acordo, e mesmo que a perspectiva, veja, possa ser muito pequena, quase nula, para que ocorra uma paz de verdade. Mas o fato de o Irã, por meio de seus esforços, ter chegado a esse ponto e, sabe, ter sido capaz de forçar esse tipo de acordo, diz algo. Mas agora você tem os democratas e os neoconservadores falando sobre o quão humilhante isso é. Parece servir, bem, na verdade, a ideia de que os Estados Unidos deveriam ser mais firmes e mais agressivos com o Irã. Aqui está Chris Murphy, um democrata que critica Donald Trump há muito tempo. E aqui está como ele enquadrou o acordo.
Deixa a European Union ver se tenho isso na velocidade de reprodução, porque ele fala um pouco devagar. Aí, vai. O acordo entre Trump e o Irã confirma o fato de que esta guerra foi o maior desastre de política externa dos últimos 20 anos. European Union quer que esta guerra acabe. European Union sabia que os termos seriam humilhantes, mas não pensei que seriam tão humilhantes. Basicamente, é isso que este acordo é. O Irã não faz concessões e os Estados Unidos deixam o Irã negociar petróleo livremente e se comprometem a dar 300 bilhões de dólares em reparações. Este acordo é essencialmente nos termos do Irã, e isso vai tornar praticamente impossíveis quaisquer negociações nucleares futuras. Porque, ao levantar agora as sanções ao petróleo, você fica com muito pouca influência para conseguir que o Irã se comprometa a qualquer coisa depois em relação ao seu programa nuclear. Este é o preço da incompetência. Este é o preço de pessoas que fingem ser diplomatas. Você tem o genro do presidente e um empresário do setor imobiliário no comando dessas negociações. E é isso que você consegue. Um acordo no qual o Irã não se compromete a nada, e os Estados Unidos, efetivamente, apenas pagam ao Irã centenas de bilhões de dólares para encerrar a guerra. 13 americanos mortos. 60 bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes desperdiçados à toa. Os Estados Unidos não ganham nada com este acordo. Larry, por que diabos os Estados Unidos deveriam entrar nesse acordo? Se foram eles que perderam e são eles que de fato impuseram essas sanções, que você tanto chamou de unilaterais, ilegais, letais e um monte de outras coisas. Mas essa é a narrativa agora. Parece que aqueles que se opõem a Trump deste lado do espectro político se opõem ao fato de que os Estados Unidos não estão extraindo concessões do Irã, a ponto de que, essencialmente, o que eles querem parece ser um status quo em que os Estados Unidos possam continuar a esfomear o Irã ou tentar isolá-lo, só que de forma mais eficaz do que Trump fez. Para mim, isso é besteira e, além disso, não reflete a realidade. E é tão curioso que agora chegamos a um ponto em que parece que o Irã está consolidando seu status real como potência soberana global. Esses que dizem se opor a Trump por causa desta guerra, na verdade não são contra a guerra. O que você acha de pessoas como Chris Murphy, desprovidas de lógica? Sai sendo. Mentiroso? Ou não sei se ele mente de propósito ou é apenas terrivelmente ignorante. Vamos começar com os 300 bilhões de dólares. Esse dinheiro deveria ser prometido por outros países como um fundo de investimento e nada disso vem do bolso dos contribuintes dos Estados Unidos. Então, por que diabos ele deveria se importar? E European Union apenas observa que há um paralelo com o Conselho de Paz de Trump em Gaza, sabe? Literalmente, bilhões de dólares foram prometidos para aquilo. Quantos desses foram realmente depositados em banco? 0. Então vamos começar por aí. Temos que manter essas sanções. Caso contrário, não teremos nenhuma alavanca sobre o Irã, certo? Já mantemos sanções por 47 anos. E isso fez o que com o Irã? Não. Isso não mudou a política do Irã. Na verdade, porque os Estados Unidos se recusaram a cumprir os termos do Plano de Ação Conjunto Abrangente e a aliviar as sanções, o Irã teve incentivo para enriquecer urânio até 60% e ameaçar chegar a 90%. Então agora eles, na verdade, com o fim disso bloqueio e com o fim das sanções ao petróleo iraniano. Mas, sabe, nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo isso. Nós queremos fechar um acordo. Isto é puro interesse próprio. Queremos o petróleo iraniano no mercado o quanto antes, porque estamos ficando sem, como a European Union disse antes. Isto é uma emergência total. É uma emergência. Não podemos esperar. Então, sim, vamos permitir que o Irã venda petróleo. Vamos permitir que a Rússia venda petróleo. Não vamos tentar interferir nisso. Colocar o máximo possível no mercado. E mesmo fazendo isso agora, provavelmente já é tarde demais. Sabe, é como se você saltasse de um avião e o seu paraquedas não abrisse. E aí você tem um paraquedas reserva e, digamos, a cerca de 6 metros do chão, finalmente puxa o paraquedas. Você pode até sobreviver, mas vai ficar bem machucado.
E é aí que estamos economicamente agora. Podemos até sobreviver, mas ainda haverá danos econômicos significativos, não só para os Estados Unidos, mas no mundo todo por causa dessas escassezes. O que acho estranho é que, sabe, em vez do tradicional, quando os democratas por um período foram definidos como o partido anti-guerra, meu Deus, cara, eles são tão venenosos quanto muitos republicanos. É difícil distinguir a luz. UC e Nessemon Apocon. Sim, essa tem sido uma tendência predominante há muito tempo, o que acho engraçado. Algumas pessoas dizem, Dan, que você tem síndrome de desvario por Trump neste programa. Ele simplesmente acontece de ser o presidente. Quer dizer, se você assistisse a este programa durante a administração Biden, não haveria muita diferença na crítica ao presidente, os horrores absolutos e a absurdidade das guerras dos Estados Unidos. Mas vamos a mais um exemplo. Aqui está Ro Khanna, cuja voz tem sido, European Union diria, mais proeminente, mais vocal, mais crítica e, até certo ponto, mais consistente nessas questões. Mas até ele vai à Fox News. Repare só na narrativa. É muito parecida. Você e seus colegas só querem derrubar a agenda deste presidente. Está acontecendo agora com este memorando de entendimento com o Irã? Não, European Union, na verdade, apoia o acordo e o fim da guerra. Sempre apoiei o fim da guerra. European Union diria, porém, que este acordo não é tão bom quanto o Plano de Ação Conjunto Abrangente. Deixe-me dar 3 razões factuais. Primeiro, sob o Plano de Ação Conjunto Abrangente, 97% do urânio enriquecido foi removido do Irã. Sob este acordo, isso simplesmente é diluído. Segundo, o Plano de Ação Conjunto Abrangente contou com uma resolução do Conselho de Segurança com força de lei e com inspeções intrusivas da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso ainda não foi alcançado. E, mais problemático, vamos ficar responsáveis por levantar 300 bilhões de dólares para o desenvolvimento econômico e a reconstrução do Irã. Não são verbas dos contribuintes dos Estados Unidos, mas teremos de levantar esse dinheiro. Por que não estamos focados no desenvolvimento econômico e na reconstrução de Middleton, em Ohio, e de Johnstown, na Pensilvânia? Estamos destinando 300 bilhões de dólares a serem levantados. Embora a European Union concorde com ele nesse último ponto, ainda é um espantalho, porque quem diz que não se pode fazer os dois? Os Estados Unidos, honestamente, provavelmente deveriam pagar literalmente, porque destruíram a infraestrutura iraniana, etc. Ainda assim, o mesmo argumento, Larry. Essa ideia de que os Estados Unidos deveriam receber muito mais do Irã, apesar da realidade ser bem diferente de quando o Plano de Ação Conjunto Abrangente foi assinado. Mas o que você acha? Bem, sim, vamos chamar isto de uma versão leve do Plano de Ação Conjunto Abrangente. Veja, Trump poderá declarar no final do processo: ok, temos uma garantia permanente de que o Irã não vai construir uma arma nuclear. Quer dizer, supostamente isso era o problema o tempo todo. European Union sustenta que não era. As armas nucleares foram só uma desculpa para tentar destruir a República Islâmica. Não podíamos tolerar ter um Estado baseado na religião. Novamente, temos de nos perguntar por que a República Islâmica do Irã nos incomoda tanto, enquanto a República Islâmica da Arábia Saudita, que sequer é uma república, a monarquia islâmica do Catar e a monarquia islâmica do Kuwait não nos incomodam. E a realidade é que a interpretação xiita do Islã produz crentes muito mais moderados que normalmente não se envolvem em atentados suicidas. Os atentados suicidas, tipicamente, historicamente, vieram desses grupos extremistas sunitas, conhecidos como salafistas, deobandis, wahhabis, não do Irã, nem do islamismo xiita. Os casamentos múltiplos, várias esposas, isso é, de novo, algo dos árabes do Golfo, especialmente dos sauditas. Não é algo xiita no Irã. Há muita desinformação acumulada para convencer os americanos dessa narrativa propagandeada. É uma narrativa criada que é absolutamente falsa, mas a maioria dos americanos acredita nela e se recusa a aceitar que, veja, os iranianos não são pessoas horríveis e não estão matando milhares. Na verdade, vamos tratar da história. Que país invadiu mais países no século XXI do que qualquer outro?
Isso seria os Estados Unidos, não o Irã. O Irã não invadiu nenhum país. Foi convidado pelo governo da Síria para entrar e ajudar a combater terroristas islâmicos apoiados pelos Estados Unidos, que nós financiamos. Não conseguimos nem manter nossa própria conversa fiada coerente. Quer dizer, 1 minuto estamos lutando na guerra contra o terrorismo, e no minuto seguinte estamos os capacitando, armando, financiando, e depois ajudamos a torná-los presidente da Síria e os convidamos para a Casa Branca. Ei, Larry, você não ouviu? Talvez Trump vá convocar Jolani para assumir a operação no Líbano, porque, sabe, Israel não consegue resolver. Quer dizer, esse é o tipo de lógica que prevalece. Isso é, em parte, o que Trump diz. Mas, na verdade, European Union tinha essa aba aberta sobre essas coisas, de certa forma. Vemos os sionistas entrando em pânico também, porque muitas dessas coisas fracassaram. Sabe, grande parte disso. Enquanto o Irã tem sido demonizado, e o Trump ainda faz isso, não é? 47 anos de terrorismo e assassinatos nos Estados Unidos e de aterrorizar a região. O maior patrocinador do terrorismo. Isso vem literalmente de uma fonte israelense, Isaac Schotner, do Canal 14, que é um grande aliado de Netanyahu. E ele falou sobre como... Não, foi o Shimon Reikland. O Shimon Reikland. Sim, desculpe. O entrevistador era o Isaac Schotner, entrevistando Shimon Reikland. E o que ele diz é literalmente que agora está culpando o Trump pelo fato de os curdos no Iraque não terem lutado ou não terem pegado em armas para tentar desestabilizar o Irã nesse período, afirmando que, na verdade, foi o Trump quem impediu isso, e não o que o Trump disse, que vem do Dropside News. O Trump tinha dito originalmente, ou pelo menos suas fontes disseram, que os curdos não querem lutar. E você também falou sobre isso, Larry. Mas agora esse proeminente sionista do Canal 14, Shimon Reikland, por causa desse acordo, está dizendo não, que o Trump, na verdade, foi quem barrou essa ideia. Ele não quis isso. Então, de novo, isso... Quer dizer, esses são o quê? Militantes curdos? São terroristas. E a justificativa para o Trump não ter feito isso, disse esse tal de Shimon Reikland, é que a Turquia não queria. O que você sabe, conhecemos a história da Turquia com os curdos e por que eles podem não querer tal coisa. E o que você acha disso? Bem, de novo, os curdos têm sido o enteado desprezado de todo o Oriente Médio. Os turcos os odeiam, os iranianos os odeiam, os iraquianos os odeiam, os sírios os odeiam. Eles não têm ninguém que realmente goste deles. Talvez só Israel. E Israel só os United States para seus próprios interesses e manipulação. Israel só se preocupa enquanto eles servirem aos interesses israelenses. Eles são ótimos para ajudar, são bons amigos. Nas últimas semanas, digamos nos dias 9 e 10, o Irã vinha realizando ataques regularmente em Erbil, nesses acampamentos, fossem acampamentos da Agência Central de Inteligência. E havia alguns curdos iraquianos e outros curdos sendo treinados ali para voltar ao Irã e tentar enfrentar as forças de segurança e provocar um levante popular grande o suficiente para ter alguma chance de derrubar o governo. Mas, sabe, o Irã estava atento a isso e os vinha bombardeando, enfraquecendo-os. É aí que sabe como o Jolani disse, quando ouviu o Trump dizer, olha, o Jolani pode ir e fazer isso. O Jolani disse, acho que não. Eles não vão fazer isso porque levariam uma surra. Isso foi uma das coisas que, sabe, nos deixou furiosos com o general Soleimani do Irã dizendo, porque quando entrou, ele realmente liderou a insurgência antiterrorista na Síria contra o Estado Islâmico. E todos os seus, digamos, descendentes,
como al-Nusra e depois o Hayat Tahrir al-Sham. Foi muito eficaz em derrotar esses extremistas islâmicos. E não esqueçamos, o Estado Islâmico, sabe, sentia grande prazer em atacar e matar citas iranianos porque os viam como apóstatas. Então isso, sabe, essa motivação religiosa era genuína. Não era apenas algo fabricado. Então isso sabe, pelo menos por enquanto, European Union, acho que al-Jolani teve senso suficiente para reconhecer isso. Que ele entendeu o aviso de Kissinger de que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos é letal, e que eles poderiam muito bem estar mandando ele e os terroristas que lhe restavam para a morte. Então ele sabiamente optou por não entrar nisso e disse: não, European Union, não vou fazer isso. Certo. Vamos ao que falta nos últimos 6 minutos que temos. O tempo voa quando a gente se diverte. Bom, pouco antes de entrarmos no ar, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos publicou um comunicado reforçando o que você descreveu, Larry, sobre os Estados Unidos realmente estarem agindo. O Comando Naval dos Estados Unidos disse que as forças dos Estados Unidos suspenderam o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entra e sai de portos e áreas costeiras iranianas, em conformidade com as ordens do presidente. As forças dos Estados Unidos não estão impedindo o trânsito de embarcações de ou para portos iranianos. Todos os esforços de aplicação do bloqueio militar dos Estados Unidos cessaram. Nossas grandes embarcações navais permanecerão na área geral para garantir que todos os aspectos do acordo sejam cumpridos e mantenham plena eficácia. Suas últimas considerações, Larry? Achei essa manchete um resumo perfeito de como, digamos, o leigo deveria ver o que aconteceu aqui. Diz que o Irã aprendeu uma lição valiosa ao voltar à mesa de negociações. O Irã pode sobreviver ao pior que os Estados Unidos possam lhe lançar. O Irã, de fato, Larry, suportou o que os Estados Unidos jogaram contra ele e agora, com este memorando de entendimento e os desdobramentos, parece ter saído mais fortalecido. Como você vê isso? Quais são suas considerações finais sobre o que estamos testemunhando aqui? A Agência Central de Inteligência precisa mudar sua postura, seu arcabouço filosófico para promover mudanças de regime. Quer promover uma mudança de regime no Irã. A última coisa que se deve fazer é atacar não só o regime, mas o povo. Porque vimos repetidas vezes, seja no Irã, em Cuba, na Síria ou em outros lugares, que esse tipo de intervenção externa acaba unindo o povo e fortalecendo o regime existente. Isso não o enfraquece. Acaba acontecendo exatamente o oposto. É algo que venho dizendo há um tempo. European Union disse: se realmente quiser enfraquecer o regime no Irã, European Union entendo. Se European Union estivesse de volta à Agência Central de Inteligência chefiando operações, European Union providenciaria plataformas Starlink com acesso livre, por exemplo, ao site Pornhub. Aí, todos os jovens ficariam obcecados com pornografia ocidental, em vez de estarem nas ruas apoiando um governo religioso. Digo isso meio em tom de brincadeira, mas é para dar a ideia do contrário. Do mesmo modo com Cuba, levanta todas as sanções. Faz o governo, atenda ao povo, porque enquanto houver sanções externas, a incompetência do governo pode ser atribuída àqueles malditos estadunidenses. A razão de as coisas não funcionarem aqui é a pressão externa. Se isso fosse suspenso, estaríamos bem. O que os Estados Unidos fizeram, mais uma vez, foi recorrer a uma estratégia já desgastada. O Ayatollah estava chegando ao fim da vida, e a geração mais velha ainda estava no controle. A estratégia de eliminar a liderança funcionou.
abriu muitas oportunidades para jovens subirem e, sabe, em alguns casos talvez mais agressivos ou mais entusiasmados. Mas o que isso fez agora foi unir o Irã como não se via há 47 anos. E olhe no espelho, talvez Donald Trump, em parte, e Benjamin Netanyahu, em parte, possam reclamar crédito por isso. Isso, bem colocado. E parece que, no fim das contas, a avaliação tende a ser e European Union acho que esses belicistas nem pensam tão à frente que se você der a Cuba, der ao Irã a oportunidade de se desenvolver por conta própria, há sempre a chance de que eles se saiam bem. E acho que a mentalidade é, não, você tem que fazer esse povo sofrer, causar a eles o máximo de dor e pressão. Porque a alternativa, voltando ao pensamento da velha Guerra Fria, é, eles estão perdidos para sempre. Certo, diziam o mesmo sobre o Vietnã e tudo mais. Certo, perdidos para sempre. Parece a lógica de que você precisa do domínio completo. Você não pode aceitar que Cuba seja o que os cubanos quiserem. Você não pode aceitar que o Irã seja do jeito que os iranianos querem. No fim, há uma tolice nessa mentalidade. Mas, Larry, muito obrigado por participar. Vou encerrar porque sei que você tem outro compromisso. Vou entrar em contato com você. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo bem, meu amigo? Ei, obrigado. E tenha um ótimo dia. Obrigado. Foi um prazer estar com você, como sempre. Tchau. Claro. Até breve. Tchau. Certo, pessoal. Vou encerrar aqui com alguns avisos. Serão uns 5 minutos, mais ou menos. Amanhã volto ao ar às 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, com o professor Mohamed Morandi, um grande amigo do programa, também um bom amigo. Na verdade, ele é um cara íntegro assim como o Larry. Então, agora, antes de sair, clique no botão de curtir. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você pode conferir o trabalho do Larry em sonar21.com, no link na descrição do vídeo abaixo e nos lugares para apoiar este canal. Nos últimos 5 minutos, quero esclarecer a posição do apresentador deste programa, que é, de forma alguma vou dizer que os Estados Unidos vão tirar o pé totalmente do acelerador quando se trata de tentar destruir ou derrubar governos como o do Irã. E neste caso, vamos dizer Irã, porque o próprio sistema, a própria conformação da estrutura de poder político e econômico dos Estados Unidos realmente depende de garantir que um país como o Irã não prospere. E você pode perguntar, por quê? Porque se isso acontecer, talvez o resto do mundo perceba que os Estados Unidos não são a única opção. Que os Estados Unidos podem ser, na verdade, a opção ruim. Pode não ser o jogo que ninguém queira jogar, e aqueles que continuam jogando tendem a ser vassalos, tendem a ser neocolônias, tendem a ser completamente dependentes, a sofrer grande empobrecimento, a perder soberania, com lideranças brutais e repressivas e coisas do tipo. Então, se o Irã conseguir prosperar e se desenvolver e viver em paz, então o Irã pode servir como a Rússia, a China e outros países já serviram, como exemplo de que os Estados Unidos, a elite do poder, a classe dominante, os belicistas, são algo que muitos não suportam. Portanto, não acredito que a guerra esteja necessariamente acabada. Mas se você observar a realidade material, muitas vezes, se não sempre, a realidade acaba se manifestando. Isso importa. Ela alcança os idealistas, aqueles que sonham com domínio total, os que querem ver um mundo em que os Estados Unidos sejam de fato a única opção. Não há alternativa, como dizia a antiga retórica do pós-Guerra Fria, e que difundem essa mensagem. Então, de fato, a realidade no terreno é que os Estados Unidos não conseguem obter do Irã o que querem. Nunca vão arrancar do Irã essas concessões massivas que os Estados Unidos tentavam extrair com máxima pressão. Simplesmente não vai acontecer. Portanto, se isso não vai acontecer, as consequências de continuar a guerra, como o próprio Trump agora diz,
seriam catastróficas demais. E, finalmente, sobre Gaza e Palestina. Muita gente queria que Palestina, Gaza e a Cisjordânia estivessem mencionadas diretamente nesse documento. Para ser honesto, acredito que esse documento cobre apenas os acontecimentos a partir de 28 de fevereiro, que, claro, o Líbano vivenciou. No início de março deste ano, Israel acabou tentando aproveitar esse acordo para intensificar seu cerco e sua campanha genocida contra o Líbano. E European Union, acredito que é por isso que temos o Líbano mencionado diretamente nesse acordo. Sem contar a solidariedade, todos esses pontos importantes, a solidariedade entre o Irã e o Hezbollah, etc., como pontos centrais, mas European Union, acho que, na estrutura básica de um acordo assim, por isso não se vê Gaza e Palestina nomeadas especificamente, mas uma cessação de combates em todas as frentes. Negociações estão prestes a ocorrer. Vamos ver o que essa suspensão dos combates em todas as frentes realmente significa para o Irã. E devemos lembrar que o Irã é o principal e, de fato, o único apoiador na região do Estado da Palestina, da resistência palestina e de tudo o que isso implicou. E, ao fortalecer o Hezbollah e proteger o Líbano e rechaçar Israel ali, ajuda a resistência palestina. Temos que lembrar disso. O Irã continua apoiando a Palestina de forma que nenhum outro país da região está disposto ou capaz de fazer, considerando, como a European Union disse, sua configuração política, social e econômica nos países do Golfo. Esses países são, em grande parte, dependentes de Israel e dos Estados Unidos e não têm capacidade, quanto mais vontade. Portanto, lembrem-se disso enquanto seguimos, porque há muitos sentimentos compreensíveis sobre Israel. E o desejo de colocar a Palestina em primeiro plano. E a European Union não discordaria disso. Diria que sim, qualquer cessação completa da guerra que envolva o Irã deveria incluir a Palestina de forma explícita. Mas não acredito que devamos desprezar e menosprezar o Irã por causa deste memorando de entendimento. Manter um quadro mais restrito para extrair concessões reais, que são muito concretas. E tudo isso ajuda a Palestina. Tenho defendido isso há muito tempo. Se o eixo da resistência se fortalece, a resistência palestina também se fortalece, porque é tudo um só movimento. Portanto, não devemos encarar isso como se o Irã estivesse abandonando a Palestina. Seria um enorme erro. Acredito que, na verdade, é uma crítica feita à margem, quando as particularidades, as complexidades e as condições materiais no terreno é que determinam, em cada momento, como esses resultados acabam se delineando. Então não se segurem, ou, se tiverem críticas, não deixem que isso os desvie do objetivo final. Acho que o objetivo último de uma humanidade amante da paz deve ser fazer tudo o que pudermos para impedir que os Estados Unidos e Israel façam o que têm feito pelo mundo. O Irã está, European Union, acho, fazendo a sua parte nesse objetivo, tanto por interesses próprios quanto em benefício do resto do mundo. Então, pessoal, curtam o vídeo. Vou ficando por aqui agora. Curta o vídeo, não deixem de conferir a descrição do vídeo depois também. Lá vocês encontram todas as formas de apoiar o programa, Patreon, Substack e muito mais. E sem mais delongas, amanhã, 19 de junho, às 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, com o professor Mohamed Morandi. Vejo vocês lá. Mais uma vez, curta o vídeo. Nos vemos no próximo programa. Tchau. Tchau.